Só pra deixar bem registrado, ninguém na minha família morreu, nada aconteceu com ninguém, minha vida está bem boa, então não precisa se preocupar. Só que eu estou fazendo esse vídeo justamente porque é um tema que eu gosto muito de pensar, um tema que desde muito novo eu sempre refleti muito sobre, sempre refleti muito como vivemos a vida, como as coisas acontecem, o ciclo de nascimento e morte, até mesmo por conta de eu ser budista. Então não se preocupem e aproveitem o vídeo. Talvez para muitos a morte seja um tema muito sensível, seja um tema muito delicado, seja porque alguém na família morreu, seja porque alguma coisa aconteceu, ou simplesmente por não saber lidar com a perda e com a saudade que a pessoa que morreu nos deixa. Porém, esse é um tema muito presente na vida de todos os seres humanos da Terra. Afinal, todo mundo já passou por uma experiência de algum parente falecer ou simplesmente algo deixar de existir do nada. Por conta disso, nesse vídeo vamos ver o que é a morte, como ela é vista pela sociedade, como as religiões veem ela, como o budismo vê ela e entender o principal ponto. Nós morremos todos os dias e não percebemos. Nós já vivemos vidas totalmente diferentes do que vivemos hoje, e mesmo assim não consideramos que tenhamos morrido. Afinal, a morte para nós é simplesmente um estado físico, não um estado mental. Mas para entendermos o que é a morte, vamos voltar no tempo, vamos voltar para a antiguidade, um tempo onde refletíamos muito sobre vários conceitos. Durante muito tempo nós víamos a morte como algo somente físico, ou seja, a morte representava somente o fim de um corpo. Porém, depois de muito tempo nós começamos a ver a morte como algo mais espiritual. Afinal, começamos a criar ritos para pessoas que morreram, para que sua alma seja levada ou qualquer outra coisa assim. Assim surgem ritos como, por exemplo, da Igreja Católica, ou ritos judaicos de morte, ou até mesmo ritos orientais, seja eles budistas ou sintoístas. Mas a morte começou a ter um sentido muito maior do que simplesmente um fim de um corpo. E isso foi muito importante para podermos desenvolver a fé. Afinal, nós sempre nos questionamos por que existíamos, por que a humanidade existe. E a morte, de certa forma, dá esse sentido para nós. Afinal, nós só sabemos que um dia nós iremos morrer, independente de quem seja, independente da sua cor, raça, religião ou simplesmente orientação sexual. Todos nós vamos morrer um dia, e com toda certeza terá um rito fúnebre para nós. Acredite você em algum deus ou não. E a religião foi muito importante para podermos conseguir lidar com a morte. É como conseguimos lidar com o fato de uma pessoa que simplesmente amamos tanto, simplesmente vai desaparecer das nossas vidas e nunca mais vai existir. Essa é uma visão que a maioria das pessoas tem sobre a morte. É muito confortável pensar que vamos encontrar outra pessoa em outro lado, em outro plano, como várias religiões vão falar. Pretendo não focar muito nas religiões porque você pode estudar sobre elas e entender sobre cada rito fúnebre, sobre a vida após a morte e por aí vai. Mas o meu foco maior é entender por que morremos todos os dias. Para isso vamos entender por que os budistas pensam da forma que pensam. Eu me identifico muito com o budismo e concordo com a visão sobre a morte que eles têm. Para os budistas, a morte não é simplesmente o fim de tudo. Na verdade, é a mudança, é a transformação. Todos nós nascemos e vamos morrer um dia. Seja você humano, animal ou até mesmo uma planta. Então, para o budismo, a morte é uma passagem necessária que todos nós temos que ter. E claro que essa passagem para nós humanos é muito mais dolorosa. Afinal, nós criamos uma coisa chamada apego. Nós nos apegamos às pessoas. E esse apego faz com que criamos um sentimento de dor muito grande. Afinal, ninguém gosta de perder algo que sentia que era seu. Então, um dos princípios budistas é justamente entender que nada é seu. Até mesmo esse corpo que nós temos é simplesmente algo alugado. Se você parar de comer, você vai desnutrir. Se você parar de se exercitar, você vai perder músculos. Se você parar de beber água, você vai desidratar. Então, tudo o que fazemos é simplesmente um aluguel, por se dizer assim. Os budistas lidam com isso diariamente, todos os dias, assim lidando com a morte. Entender que esse corpo é temporário é entender também que a morte é simplesmente algo natural, algo necessário. Porém, isso não é verdade para outras filosofias e outras religiões. Afinal, a Igreja Católica prega que a morte é simplesmente uma passagem para algo muito mais além. Não simplesmente o fim de um ciclo, não simplesmente algo que deveria acontecer, mas sim algo que vai te levar para alguma recompensa ou para alguma penitência. Desde a época da Idade Média, a Igreja Católica prega que se você for uma pessoa boa, se for uma pessoa generosa, adorar a Deus, você vai para o céu. E se você for uma pessoa má, uma pessoa que fez muitas maldades, você irá para o inferno para ser punido. Por conta disso, as pessoas não veem a morte como algo que vai acontecer porque é simplesmente algo natural, mas sim veem como uma recompensa ou uma punição. Afinal, quem não quer ir para o céu? Quem não quer desfrutar dos maiores prazeres do mundo? Claro que todos esses pensamentos do que é a morte, como nós conduzimos as nossas vidas, ressoam muito na filosofia. Nós temos filosofias que falam muito sobre a vida, sobre como vivemos e sobre como vamos morrer. A morte simplesmente é uma consequência de como vivemos a vida. Se você é uma pessoa que fuma a vida inteira, muito provavelmente você vai ter problemas com respiração. Se você é uma pessoa que come muitas comidas gordurosas, muitas comidas ruins, você vai ser uma pessoa que vai ser obesa. Se você é uma pessoa que se exercita muito, muito além do que o seu corpo necessita, muito provavelmente você vai ter alguma lesão. Então a morte nada mais é do que uma consequência da vida. E isso é algo belo. Isso é algo que muitas filosofias pregam. Como
muito bem coloca, a vida é um absurdo e por conta disso nós devemos vivê-la. Claro que viver por viver não é algo que você deveria fazer, afinal, viver por viver é simplesmente viver uma vida vazia. Você precisa viver uma vida com propósito, com coisas que você realmente se importa, seja família, sejam amigos, ou seja simplesmente a sua vontade de viver a vida ao máximo. Algo que você não pode fazer é acabar com a vida de outra pessoa simplesmente pelo seu bel prazer, afinal, isso é o egoísmo máximo. É você anunciando para o mundo que as pessoas podem e devem interferir na sua vida necessariamente. Afinal, se você é o tipo de pessoa que faz as coisas que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer e não se importa com as consequências disso, as pessoas irão fazer o mesmo com você. Então, lide com as consequências.